epígrafe. Vocês fazem isso? Antes do texto, antes do artigo, do trabalho. Aquele pequeno textinho que chama para pensar, chama para viver, chama já para começar a viagem, a aventura pelo tema. Nós escolhemos uma epígrafe de um educador admirável, que a gente fica imaginando que vocês precisariam ter alguma intimidade com ele em algum momento, porque vai ficar uma coisa para a vida inteira, que é o Janusz Korczak. Vocês se lembram dele? O Korczak era um médico, depois se tornou um dos educadores fundamentais do século XX. Ele era polonês, ele criou um orfanato lá em Varsóvia, que é a referência na história da educação do século XX. Ele era chamado orfanato de a República das Crianças, porque foi uma revolução. As crianças faziam jornal que ia para a Polônia inteira, faziam programa de rádio, faziam teatro, jornalzinho interno, faziam trabalho em grupo, faziam assembleias, participavam da administração da escola. Lembra muito outras grandes aventuras de educação recriada. Inclusive, por exemplo, a Escola da Ponte, é muito próxima da República das Crianças, do Korczak, né? Uhum. E ele tem um livrinho providencial chamado, o nome já diz muito, né? Ele diz assim, Como Amar uma Criança. É um dos clássicos do século XX na escuta da criança, na compreensão dessa criança e de como nós podemos educar de um modo mais bonito, mais vivo, mais criador essa criança. Como Amar uma Criança. Nós tiramos um pedacinho do livro para ler como epígrafe para vocês. E nós pusemos esse pedacinho mesmo de epígrafe num livro que a Luzia Amara não conhece ainda. Não, porque quando nós estivemos aí em Portugal, não. Ele estava sendo feito. Inclusive tem um pedacinho do livro aqui, uma história que a Luzia nos contou aí, no dia que nós fomos a Setúbal. Ela contou uma história da professora Luzia Ramos, que está aqui no livro, de uma menina que veio, atravessou o oceano e estava aí em Portugal e viveu uma experiência muito bonita. Virou uma das histórias desse livro aí. Esse livro se chama Infâncias, Histórias, né? São histórias reais, na Poética dos Dias, da editora Passarinho. Esse livro estava sendo terminado quando a gente esteve aí um ano atrás. E tem aqui, inclusive, a história muito bela. Eu queria muito depois que a Luzia Amara contasse para vocês, se ela não contou ainda. Talvez tenha contado. É uma história assim que nos educa a todos. É de grande beleza. Então, como esse livro traz uma série de pequenas histórias de crianças de muitos lugares, uma constelação de histórias reais de crianças, de diferentes culturas, de diferentes idades, diferentes classes sociais. Essa história é uma das assim mais bonitas do livro. Então nós pusemos o pedacinho do Korczak, do livro dele, Como Amar uma Criança, de epígrafe, e eu vou pedir para a Kátia ler o pedacinho para vocês. É a abertura do livro, tá? Você abrindo o livro Infâncias, está a pequena frase do Korczak. E o Severino... Um pouquinho mais alto, né? E o Severino falou também que é um livro da editora Passarinho, mas também com a Diálogos, né? Viagens Pedagógicas, que é um clube do livro aqui do Brasil, que tem algumas pessoas de Portugal que participam também desse clube. Isso, essa Casa Diálogos, ela tem um clube de leitura, né? De leitores. E foi o livro deles, de um dos meses. Foi esse Infâncias. E nós ficamos muito alegres de ver que havia várias pessoas aí de Portugal que participam desse clube de leitura. Havia 8 pessoas de Portugal nesse clube de leitura, que eles chamam livros embalados, né? Mas as palavras do Korczak, né? Agora, vamos. O clarevidente espírito democrático da criança não conhece hierarquias. Ela sofre por igual diante do suor derramado pelo operário, da fome de um companheiro, da miséria de um cavalo de carga, do suplício de uma galinha degolada. O cachorro e o pássaro são seus iguais, a borboleta e a flor, suas amigas. A pedra e a conchinha revelam-se suas irmãs.
Nós gostamos demais desse pedacinho porque ele mostra muito como a criança pensa, sente, se expressa. Nós voltaremos daqui a pouquinho a falar um pouco mais com vocês disso. E nós juntamos embaixo um outro pedacinho que mostra bem a concepção do Korchak do papel das pessoas que educam as crianças das pessoas em geral. Ele diz assim, olha, enquanto não dermos pão e teto para todas as crianças, pão e teto para todas as crianças, assim como a possibilidade de se aperfeiçoarem espiritualmente, não podemos ser chamados de humanidade. Esse é Korchak. Eu queria lembrar com vocês que 110 anos atrás, ele fez o primeiro manifesto dos direitos universais da criança. Ele foi convidado, ele já era muito conhecido, ele foi convidado e ele é, então, o grande pioneiro dos direitos universais da infância. Primeiro documento feito aí na Europa, que serviu de inspiração para muitos outros documentos, inclusive no Brasil, para o ECA, para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se vocês gostarem dessa abordagem, seria interessante ver o texto que gerou o manifesto. Ele se chama O Direito da Criança ao Respeito. É um livrinho fininho, muito interessante. O Direito da Criança ao Respeito. Ele é um homem admirável. Se vocês quiserem ver um filme, há um filme bem feito sobre ele também. O filme se chama As 200 Crianças do Dr. Korchak. Tá bom? Se vocês quiserem ver, isso tem em todo lugar, é um clássico de um cineasta polonês também bastante reconhecido. Com essa epígrafe, nós queríamos começar esse encontro que agradecemos demais, de novo, né? Essa possibilidade de estar com vocês. A Luzia Mara havia passado 3 grandes questões para nós, assim como horizontes de conversa, né? Como temas que chamam para conversar, para pensar. A primeira questão dizia assim: o que origina, o que gera, o que leva à aprendizagem das crianças pequenas? A segunda pergunta era: qual é o papel do outro na aprendizagem das crianças pequenas? E a terceira e última é assim: quais são os obstáculos para este processo de aprendizagem? Então, as 3 perguntas, elas se interpenetram, né? Elas são complementares. O que leva à aprendizagem, né? Qual é o papel do outro e quais são os obstáculos? Então, nós ficamos pensando, repensando. Essas perguntas fazem pensar a vida inteira, né? A vida inteira nós temos tentado trabalhar com crianças e com formação de pessoas que educam crianças. Então, olha, pensando algumas coisas das que nos são assim vitais nessas questões que a Luzia Mara trouxe junto com vocês, nós queremos lembrar, na verdade, relembrar que a criança, ela tem desejo de conhecer. É muito importante nós lembrarmos disso. A criança tem desejo de conhecer. Ela tem uma curiosidade muito grande, muito intensa. A criança é o aprendente mais impressionante do planeta, da Terra. Não há nenhum outro ser vivo que deseje aprender tanto como a criança, desde pequena, muito pequena. Nós precisaríamos lembrar, esse aprender não será colocado de fora para dentro. A criança tem essa curiosidade viva, esse desejo de conhecimento vivo. A criança tem admiração e espanto com a natureza, com o outro, com as outras crianças, com ela mesma, com as palavras. A criança tem essa admiração, esse espanto, esse mesmo que está na raiz do nascimento da filosofia, do nascimento da literatura, das artes. A criança, ela se sente ainda, a Kátia sempre me fala isso, a criança se sente ainda parte do mundo, ela pertence ainda ao mundo, ela está hermanada a todas as coisas, e ela tem uma indagação permanente, ela faz perguntas fundamentais, as mesmas perguntas que estão na origem das artes, das ciências, da filosofia. A criança faz histórias, ela aprende por histórias. A criança pensa, aprende, se expressa por narrativas.
Claro, não por conceitos. Isso é tão importante, né? A gente sempre pede tanto para vocês se lembrarem disso, vocês sabem disso. A criança não pensa por conceitos lógicos abstratos. Os conceitos virão depois, eles terão seu tempo. A criança pensa por imagens, por sentimentos, por histórias, por perguntas, por intuições. Tudo isso leva à aprendizagem da criança. Para a criança, aprender e viver são faces inseparáveis. A vida é aprender, e aprender é viver para a criança. Ela não separa, né? Ela não separa, a Kátia está dizendo aqui, não sei se vocês ouviram, a criança não separa o aprender do viver. E ainda, além disso, a criança ainda tem aquela consciência que nós chamamos de animista. Para ela, tudo tem voz, a criança conversa com as vozes do mundo. A criança conversa com o bicho, com a planta, com o brinquedo, com os objetos em geral. Ela conversa com amigos imaginários, ela conversa com os adultos. A criança é animista. E o mais interessante é que a criança é animista, com alta empatia. Ela se coloca no lugar, que nem no textinho que a Kátia leu do Korchak, né? Ela se coloca no lugar do cavalo, da galinha, da conchinha, da folha. Da folha. A criança, ela é animista, ela tem alta empatia, curiosidade, e ela aprende assim, com uma curiosidade da própria infância. Isso pode ser desenvolvido por nós ou pode ser abandonado por nós. Kátia vai falar um pouquinho disso. O que eu gostaria de lembrar com vocês? O que está inscrito já há muito tempo na própria palavra, educar e educação. Vocês se lembram? A Luzia Mara sabe, as pessoas amigas sabem, que a gente gosta muito das palavras, né? A gente vive com as palavras. As palavras são como que seres vivos para nós. E a etimologia, a raiz das palavras, às vezes traz muito ensinamento. Tem muita sabedoria esquecida que está inscrita nas palavras. Eu queria lembrar com vocês educação e educar. A raiz é a mesma, vocês se lembram? Em educação, a raiz é esse eduque, né? que é de dulce, que é o conduzir. Educar é conduzir etimologicamente. Você conduz a criança, orienta a criança na entrada dela na vida, na cultura, na sociedade, na história. E nós, humanos, precisamos ser educados. Um passarinho nasce sabendo quase tudo que ele precisa para viver. Vocês sabem disso, né? Nós não. Nós precisamos ser educados. Nós precisamos desse trabalho de sermos orientados, né? Conduzidos nesse sentido. Essa é a etimologia do educação. E educar é um significado irmão. Educar, a etimologia, é conduzir de dentro para fora. Vocês se lembram disso? A Luzia sabe que a Kátia e eu amamos essa ideia. Nós não podemos nos esquecer disso. Tirar de dentro para fora, extrair, desenvolver. Isso é educar. Não é só conduzir na vida objetiva, social, histórica, sociocultural. É também despertar, acolher, desenvolver as potencialidades. Alguns pensadores, alguns gostam de falar as potências de vida, de conhecimento, de ação, que cada ser humano pequeno, vivendo a infância, essa dimensão da vida humana. Posso lembrar de novo para vocês? Vocês sabem tudo isso. Estou falando só novidade velha para vocês, não é mesmo? Vocês sabem isso, né? A criança como uma dimensão da existência. Ela não é só um momento para ser passado para a vida adulta. Ela não é só uma etapa de preparação para a vida adulta. Ela é uma dimensão da existência humana. E aí, essa criança, ela precisa de pessoas que sejam companheiros de viagem dela, que ajudem a trazer de dentro para fora suas potencialidades humanas e que a orientem na sua entrada para fazer o seu próprio caminho na sociedade, na vida, na cultura. Então, lembrando, a criança sim que ela aprende o tempo todo. E ela aprende, lembrando, né? Ela aprende por histórias, por perguntas, por curiosidade, ela aprende por imagens, por comparações que ela faz o tempo todo, ela aprende por empatia, por se sentir junto com o outro, no lugar do outro, ela aprende por animismo,
conversando com as vozes que todas as coisas têm, a criança aprende com a nossa companhia. Isso nos leva para a pergunta número 2, que a Luzia Amaro nos mandou, né? Qual o papel do outro nessa aprendizagem? E aí tem umas coisas que eu aprendo sempre com a Kátia, que há muito tempo ela me fala. Eu queria dizer para vocês assim que eu fiz muitas coisas na vida, eu nunca fui um especialista, sempre tentei ser um generalista, tento ser. E aprendo muito de criança e de infância com a Kátia, que trabalhava diretamente com as crianças e formando pessoas que são depois professoras e professoras de criança. E ela sempre me diz uma coisa que eu nunca esqueço, né? A importância desse outro para a criança. Eu queria que ela falasse para vocês, que isso é inclusive tema dos estudos dela, dos textos dela, né? Bom, gente, essa questão, então, a importância do outro para a criança, eu acho que é fundamentalmente como que esse outro cultiva, como que esse outro alimenta todas essas características que o Severino falou e que exemplo que esse outro passa para essa criança. Como que ele organiza o ambiente que essa criança está. Isso é muito importante, porque a criança, ela, como o Severino falou, ela conversa com tudo, ela é uma observadora, ela observa tudo, observa muito mais coisas do que nós, ela observa detalhes que nós muitas vezes não observamos. Então, como que nós, esse outro, vai cultivar nela esse desejo que ela já tem de aprender? Como que nós vamos cultivar essa curiosidade que ela tem, essa admiração que ela tem pela vida, pelo mundo, pelas coisas, o espanto que ela tem? Como que nós, como adulto que estamos com ela, como que nós podemos fazer isso? Cultivar esse animismo, essa admiração que ela tem, essa empatia, esse pensar por imagens, o pensar por histórias. E eu lembrei agora, que o Severino estava falando, de um exemplo que uma mãe pediu. Como, Kátia, que nós vamos ter essa escuta, né? Nós temos falado muito da importância da escuta, né? Mas que escuta que é essa? É só escutar a criança e tudo bem? Não, essa escuta, ela é mais profunda, ela é uma escuta ativa, é uma escuta que leva em consideração essas características que o Severino falou, o animismo, o pensar por imagem, a empatia, o pensar por histórias, né, as narrativas que as crianças têm, a relação que a criança tem com a natureza, a relação poética que ela tem com a vida, e esse brincar livre da criança, que é imprescindível. Nós vivemos um tempo, agora, a gente percebe que está tendo um alargamento, como o Severino gosta de falar, das margens, né, em relação à educação da criança, que é observarmos a importância da natureza e do brincar livre, que a criança, que é fundamental para o desenvolvimento da criança, para a aprendizagem dela. E eu me lembrei que uma mãe, uma vez lá em Belém, no nordeste aqui do Brasil, norte do Brasil, me perguntou, Kátia, como que nós podemos fazer essa escuta da criança? Ela perguntou no final de uma fala nossa, e na hora me veio um exemplo muito simples, que eu falei para ela, por exemplo, se uma mãe está caminhando com a criança na rua e essa criança vê uma folha no chão, uma folhinha seca no chão, e pega essa folha seca, e a mãe fala, não, tá sujo, não pega, isso aí é sujeira. Eu falei, essa hora, essa mãe deixou de escutar a criança. E essa mãe, na hora, falou assim, Kátia, eu sou essa mãe. Porque ela falou que se a criança pegasse alguma coisa da rua, para ela aquilo ali era sujo. E eu falei para ela, imagine para a criança quanta coisa pode ter nessa folha seca. Que mundos tem ali que a criança observa, leva para casa, cuida, faz experiências com aquela folha. Então, esse cuidado que nós adultos, né, que educamos as crianças, que estamos com ela, temos que ter a partir dessa escuta atenta, que tem conscientemente essas características, né, que o Severino falou,
que são muito importantes nesse processo de desenvolvimento da criança, nesses primeiros 6 anos, né, de vida dela, que é, de novo, repetindo, esse animismo, o pensar por imagens, a empatia, o pensar por histórias. Vocês devem ter muitos exemplos aí de crianças, né, que quando elas vão explicar alguma coisa para a gente, elas narram, elas contam uma história. E elas amam explicar, ensinar as coisas para a gente, né? Elas gostam tanto de aprender quanto de ensinar, não é? Você vê? Isso é muito, muito interessante. Por que que elas gostam disso? E de repente não, né? Depois de algum tempo a gente vai vendo que isso vai se perdendo, se desfigura. O que será que nós adultos estamos fazendo? Que aí entra já na terceira terceira pergunta, né? né? Mas Mas antes da terceira, né? Eu queria muito que a Kátia falasse uma coisa que me impactou demais. Isso, olha, eu estou falando para vocês de coisa antiga já. Fiquei muito impactado, nunca mais esqueci. Que é a mímese, a imitação. A imitação, com certeza. A criança vê em nós exemplos, né? E ela imita a gente, imita as coisas do mundo, imita um coleguinha. Ela ama imitar. E essa forma de imitação a gente chama de mímese porque é uma imitação criadora, não é uma imitação simples, é uma imitação criadora. E a partir daí ela também aprende e muito. Por isso, mais de novo, né? O cuidado que nós temos que ter, porque ela nos imita. Nós somos referência para a criança. Referência. Ela observa a gente muito mais do que a gente supõe, muito mais. Às vezes, outro dia, a gente escuta relatos, como outro dia a Kátia ouviu, a mãe estava muito impressionada porque a filha estava brincando e reproduziu todas as frases de uma discussão muito intensa que a mãe tinha tido com o esposo. E ela começou na brincadeira com a boneca dela, ela começou a reproduzir esse diálogo do pai e da mãe, e ela não só reproduziu, como na recriação dela, ela achou uma solução para a discussão que eles estavam tendo. Então, ela pensou, a mãe ficou impressionadíssima e veio falar comigo. E era uma criança de 3 anos e pouco. Existe a imitação, assim, que a gente sabe, inclusive é muito feliz para nós. Vocês todas que vão dar aula para as crianças vão imitar vocês. Vocês sabem disso, né? As crianças vão imitar o jeito de vocês, o andar, o modo de olhar, a maneira de se dirigir para elas. As crianças terão vocês como referência. Agora, essa imitação vai longe, né? Muito tempo depois, algumas características dessas que elas imitaram em vocês, porque combinava com elas, que elas escolheram isso, direto ou indiretamente, com mais consciência ou menos consciência, isso vai permanecer na vida delas como uma referência de educação, de formação humana. Vamos lembrar de novo? Educar é formação humana. A criança é um sujeito humano em formação. E sujeito humano precisa de diálogo, precisa de escuta, precisa de sentir que alguém vai escutar o que ele tem para dizer. E ele aprende a escutar o outro, assim que o sujeito humano se forma com os outros sujeitos. Isso começa com a criança pequena, né? Isso vai para a vida inteira, né? E essa referência, essa mímese que a Kátia fala é muito importante, né? Porque ela vai observar a gente em detalhes que nós não temos consciência deles. E você me falou outra coisa que eu sempre fico perturbado também, perturba a minha racionalidade, eu fico tentando entender. Ela diz que a criança sente o que a gente sente. Vocês já pensaram isso? A criança ela é capaz de sentir o que nós estamos sentindo. Kátia fica preocupada demais com o nosso sentir quando estamos perto das crianças. Fale um pouquinho só disso para nós. Não, é porque aquilo que eu estava falando, ela sente o que a gente sente e ela... Desculpa, gente. Ela nos imita e também sente o que a gente sente. Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu já como mãe, inclusive, que às vezes a gente não está num dia bom tal, e a gente tenta disfarçar para as crianças, eles vêm e falam, o que aconteceu? Você está sentindo alguma coisa? A criança pequena mesmo faz isso com a gente. Por quê? Porque ela sente o que a gente sente. Então, não que a gente vá mentir para ela, não é isso. Mas é a gente cuidar um pouco do nosso pensar, do nosso sentir,
porque isso a gente passa também para elas. Então, é importante a qualidade desse nosso sentir, a qualidade desse nosso pensar. E tem uma coisa importante. Por exemplo, a gente precisa acolher. Esse verbo a Kátia usa muito. Acolher a criança, né? Acolher. Às vezes eu falo despertar, ela me corrige bem. Ela fala assim, não, não é despertar, porque a criança já é assim. Se nós não desnaturarmos a criança, vamos falar isso daqui a pouquinho, a criança é assim. Nós temos que acolher, cultivar, não é? Você fala aí. E, por exemplo, a criança é empática. Ela sente junto com a gente, sente junto com os outros, sente junto com o bicho, com a planta, com as outras crianças. Como que é a nossa atitude melhor para educar essa criança? É acolher a empatia e nós sermos empáticos com a criança, não é mesmo? Uhum. Se a gente não tiver empatia com a empatia da criança, nós estamos não escutando a criança, não dialogando com ela, não acolhendo a criança, não é mesmo? E desenvolvermos em nós essa empatia, caso a gente perceba que não está, porque ela vai sentir que a gente não é um ser empático. Quando por esses exemplos que nós damos, de sermos empáticos, ela também está acolhendo isso, né? Essa nossa empatia. Posso dar um exemplo? Outro dia teve um encontro aqui na Unicamp. É um encontro grande deles, muito grande, anual, sobre a criança pequena, que nem a criança de vocês, né? Do estudo e da vida de vocês, do trabalho de vocês. E esse encontro é principalmente a partir das creches da Unicamp, onde ficam as filhas, os filhos dos funcionários todos, os professores, né? É um encontro anual, é um encontro bem grande. E aí, nós estávamos lá conversando, nós estávamos lá no dia fazendo uma fala, e depois uma professora, na hora do debate, ela levantou a mão e disse que queria falar. Ela estava lá há 38 anos, é quase a história inteira da Unicamp. E uma professora admirável, ela tinha um entusiasmo que parecia assim, recém-formada entrando na vida do trabalho. Ela se chama Jéssica, professora. E ela disse que queria contar uma coisa. Ela disse assim, que o jeito dela com as crianças tinha muito a ver com o jeito com que ela foi tratada pela mãe. Aí ela disse assim, a minha mãe tinha muita paciência comigo, você lembra? Ela me escutava muito. Sabe o que a Jéssica disse? Que todo dia, na hora de ir para a escola, ela tinha que sair um pouco antes, porque ela gostava de se despedir de tudo. Ela se despedia da mesa, da cadeira, da porta, da janela, da porta da casa. Ela se despedia das plantinhas que estavam ali no corredor, no caminho. Ela parava para conversar com as nuvens e ela disse que a mãe ficava junto. E, às vezes, conversava junto. Vocês imaginem, muito tempo depois, essa professora, já com 38 anos de trabalho lá com as crianças, ela permanece com essa capacidade de escuta. Ela escuta as crianças, as histórias, as perguntas, o animismo, a empatia. Nunca mais vamos esquecer isso, né? E é interessante porque muitas vezes o adulto não percebe isso. Eu tenho um exemplo contrário disso, de uma mãe que estava no segundo filho, o filho pequenininho, por volta de 3, 4 anos, e ela falou que veio conversar comigo, que o menino estava muito agitado, que ela não sabia, que desde pequeno esse menino era assim, era assado, o que ela podia fazer para melhorar, né? E eu perguntei para ela, né, desde o começo, como tinha sido a gravidez, como foi. Ela, Kátia, foi numa época muito difícil, que eu estava trabalhando muito, trabalhei até o último dia da gravidez, depois não consegui nem ficar muito tempo de licença, já continuei trabalhando. Então, toda a vivência dela era uma vivência hiperativa. E o filho, com certeza, em grande parte, acolheu isso da mãe. E ela foi falando, e conforme ela foi falando, ela foi se dando conta de como ela era super hiperativa e queria que o menino fosse tranquilo, calmo. Então, é interessante isso, né? Como que o adulto acaba não percebendo que a criança também imita ele. E aprende a partir daquilo, ela convivia ali, esse menino não estava na escola, era a convivência maior, era com a mãe, principalmente. Então, é o contrário disso que o Severino falou, né? Do exemplo. É isso.
Nós temos que ser empáticos com a empatia da criança. Nós temos que ser capazes de acolher os diálogos que a criança faz com as vozes, né, dos amigos imaginários. Nós precisamos saber brincar com a criança, a brincadeira livre da criança. Isso é fundamental. A brincadeira espontânea, livre. Até 6 anos, a criança brinca muito livremente, inventa. E vocês sabem disso, como brincar é tudo, né? A criança está inteira no brincar e toda a aprendizagem dela está no brincar. Tudo que a gente estava falando antes, de como a criança aprende, está no brincar. A gente precisa de vez em quando brincar com as crianças. A brincadeira da criança. Vocês têm brincado com as crianças? Isso é primordial, é essencial. A mesma coisa, né? As perguntas. Precisamos acolher as perguntas da criança. Conversar sobre elas, puxar a conversa, ir longe na pergunta. A Kátia, esses dias, contou uma coisa muito interessante da caixinha das perguntas, né? Queria que você contasse. Foi bem interessante que uma amiga fez ela tá com a filha, né, em casa, por conta do isolamento, e aí a menina fica inventando brincadeiras, e ela é uma mãe muito atenta, tem uma escuta atenta, e a menininha fez uma pergunta para a mãe, que é por que o gatinho dela, no Skype, só andava de 4 e não andava que nem a gente. Com duas. Com patas. Duas patas. E nessa mesma hora que ela fez a pergunta, ela combinou com a mãe delas fazerem uma caixinha de perguntas, mas tinham que ser as melhores perguntas. Eu achei interessante a observação da criança. Tinha que ser as melhores perguntas, não podia ser qualquer pergunta. Fazer uma caixinha de perguntas, só as melhores, que nem, por exemplo, por que o gatinho não é bípede, né? Por que ele anda com 4 patas, né? Nossa, eu estou lembrando uma pergunta agora, de 100 anos atrás, do orfanato lá do Korczak, lá na Polônia invadida pelos nazistas. O orfanato foi jogado no gueto de Varsóvia, foi destruído. Não vamos falar disso agora, mas tem uma pergunta lá que sempre que eu vejo, desde a primeira vez que a Kátia me mostrou, eu fico sem palavras. Uma criança pergunta assim, por que o mar e as lágrimas são salgados? Imagine. Olha o que a criança vai perguntar para a gente. Por que o mar e as lágrimas são salgados? Vocês viram? Isso é pensar por imagens, né? Isso é pensar por semelhança, por comparação, por analogia, por metáfora, né? A criança descobre semelhanças que para nós já não são mais significativas, né? Nós não pensamos mais nelas, né? Tem perguntas nesse mesmo livro, viu? Como amar uma criança. A gente sempre sugere, precisamos encontrar ou reencontrar esse livro, né? Tem perguntas assim admiráveis. A Kátia abriu aqui um livrinho nosso chamado A Poética da Infância. É um outro livrinho. Esse a Luzia não deu tempo da gente dar para a Luzia ainda. Não, acho que deu. Não, acho que não. A Poética da Infância. Esse eu tenho, sim. Tem também. É que nele também a gente fez uma seleção de algumas perguntas que o Korczak coloca no livro. E será que Deus reza? Tem uma, será que Deus reza? Olha a pergunta dessa criança, será que Deus reza? Sobre o que falam as formigas. A criança tem fascínio por formigas. Por seres pequenininhos, né? Que nem a criança, né? Estou me lembrando de uma criança aqui em Campinas, que uns tempos atrás eu vi perguntando para a mãe. A mãe ficou falando da questão de Deus. Quando a mãe terminou a fala, a criança pequena, não tinha 4 anos, falou assim, mas mãe, tem um problema então. Quem que é o Deus de Deus então? Se Deus é tudo isso, quem que é Deus de Deus? Isso é alta teologia, né? Isso é teologia de verdade, né? Aos 3 anos, né?